Boa tarde, pessoal. Aqui quem vos fala é Tyler do Ciclo Vazio Atualidades, versão ou reorientação, canal Atualidades, né? Já com a ideia de verticalização das medidas de contenção, de constrição, de restrição, liberdade, do direito de verificar e a manutenção de isolamento ou segregamento de equipes, grupos ou comunidades ou sociedades, e principalmente grupos vulneráveis ou os grupos assintomáticos também, depois de feitos diversos testes e exames do HN1 e também da Covid-19. Estou com isso na cabeça. Vamos falar agora um pouco do pronunciamento do nosso querido prefeito e o querido governador, respectivamente Bruno Covas e João Dória, né? Foram diversos pronunciamentos. Então, esse um pronunciamento diário, cerca de 45, 50 minutos. Pronunciamento feito no dia 1º de abril, no dia da mentira no Brasil, né? Mas o dia da mentira no Brasil é todo dia, né? Ou toda hora, todo momento, todo contexto. Faz parte do universo brasileiro. Mas vamos conjugar essas informações usando nossos filtros, usando o nosso conteúdo, né? A nossa argumentação, nossas assertivas, nossas opiniões, e tentar ver a mens do que se passa, ou seja, o significado expresso do que está se passando por detrás dos bastidores do cenário da Câmara para os diretores de nossa sociedade, ou até mesmo produtores de nossa sociedade, não é? Estou aqui com o Camtasia Studio aberto, que eu gravei e vou fazer uma gravação depois, né? Vamos colocar aqui na linha do tempo. Cancel. Yes. Aqui, beleza, vamos continuar. Então, o governo João Dória, no pronunciamento de ontem, disse sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que foi um pronunciamento sereno, sábio, habilidoso, mas que ao mesmo tempo, depois de postagem nas redes sociais, atacou governadores e prefeitos em suas oposições políticas ou suas definições de medidas do estado de calamidade e prorrogação do mesmo, não reabertura do comércio, da indústria e também da circulação de serviços, bens, rendas, insumos e produtos e circulação de pessoas por causa da superação dos valores da vida, integridade física, saúde e dos sistemas de saúde pública e privada, sua integralidade, para tentar disseminar, para tentar evitar a dispersão e o alto contágio da Covid-19, do agente da Covid-19, e número de leitos ocupados em CTI, UTIs ou leitos hospitais normais por pessoas assintomáticas para mais dispersão, diminuindo o número de mortes e de contendo o tempo de incubação do vírus aqui e restringindo em algum local, praticamente deixando ele isolado, né, e podendo mais tarde voltar à economia normal. É o que todo mundo deseja o mais rápido possível, né? Ou pelo menos é o que as informações nos trazem, que os partidos políticos ou os microempresários, pequenos empreendedores, empresas de pequeno porte e de médio e grande porte também desejam, né? A não ser aqueles que têm alguns teóricos da conspiração que tenham planos macros para toda a sociedade e comunidade, seja nacional ou internacional, né? Através das organizações privadas de direito internacional ou até públicas de direito internacional, trespassando por elas esses planos, esses projetos, essas estratégias que as mesmas sabem que ocorrem, principalmente por grandes blocos econômicos ou até por grandes unidades econômicas federativas, né, como a própria China, né, um governo comunista, que com aspectos e ambições extremamente elevadas, né. Mas no âmbito geral, o empresariado, a indústria, o comércio, os serviços, o setor de tecnologia, de saúde, bancário, de securitização, a comunidade, a sociedade, os grupos das famílias e até muitos políticos querem que, obviamente, esse tempo passe de forma mais rápida possível, né, com as medidas contingenciais necessárias, com o tratamento necessário, com a isolação, segregamento necessário, a circulação de pessoas, bens, rendas, serviços e pertences, e as medidas necessárias para garantir empregos, garantir renda e alimentação e não desabastecimento, não inflação nesse período,
para que, ao controlar o ápice da curva de vírus e disseminação, propagação de número de mortes, cai o número de mortes, cai o número de contaminação, se restringe a determinado local, vira uma coisa endêmica, e com as terapias passivas, as terapias de vacina ou até cloroquina, também não testada comprovadamente, ou até com uma nova terapia, uma nova vacina global feita pelos israelitas, o qual o governo brasileiro tem parceria com o governo de Israel, feita por pesquisadores israelitas, que difundem para achar um antígeno específico para uma infecção respiratória em aves, que pode ser agora um antígeno que chegue a ajudar na endocitose, a atingir o vírus com uma cadeia proteica diferente, forçando o corpo a criar essa cadeia proteica e anticorpos contra o próprio vírus, né, que já está em fase final. Até meados de maio ou junho seria já restaurado. E o Brasil poderia ter essa vacina para o vírus, já controlando praticamente a situação, né? Isso nos força mais até a acreditar numa teoria da conspiração bem feita para mercados econômicos e para algumas mortes, e por digamos assim, por uma auditoria, contabilidade e por uma verificação, monitoramento de quantas mortes seriam um agente dispersor desse virológico, por uma guerra virológica ou por uma pseudo-instalação de uma nova ordem mundial, né? Mas principalmente no momento por questões mercadológicas, questões às vezes de padrões e mudanças, acredito eu, no governo chinês ou no governo americano, entre suas agências. Com certeza esse vírus não foi por acaso. Esse vírus pode ser um vírus até artificial, uma combinação genética, mas foi dispersado e colocado nesse momento, principalmente por motivos econômicos e políticos, de dominação econômica mundial e de ideológica mundial. Voltando agora ao assunto, sem se perder muito, sem muitas hipóteses, a qual eu sou fanático por elas e acabo indo pra lá e pra cá e acabo não falando nada com nada, mas vamos falar alguma coisa. Falando sobre o pronunciamento do governador João Dória e do excelentíssimo senhor prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Digamos o seguinte: o João Dória disse que através do Banco Popular e através do Banco de Desenvolvimento Social, junto com o Sebrae, o microempreendedor na esfera estadual terá linhas de microcrédito, crédito de 1 até 3 mil sem avalistas ou crédito até maior, mesmo pessoas com restrições de crédito, com o nome do Serasa, SPC, Código, Boa Vista, coisa do tipo, para que nesse momento que ele não fique completamente desaleitado, completamente desorientado e possa tentar sobreviver nesse momento que ele deve ficar em casa e tentar de alguma forma um trabalho à distância, monitorando o seu microempreendimento, que são milhões de pessoas que abriram empresas nessa situação aqui na cidade e no estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, disse que não haverá desabastecimento e para as populações mais vulneráveis, como as pessoas de rua, como as pessoas doentes, com diversas doenças, com doenças genéticas, com doenças autoimunes, principalmente pessoas na faixa etária de longevos, pessoas mais velhas que estão abandonadas, seja por violência doméstica ou abandonadas pelas famílias por não terem condições financeiras e econômicas e não terem mais consciência, muita consciência da sua própria vida, em asilos e em outros locais, terão pela Nestlé, que fiz questão de ressaltar a marca da Nestlé, 4 potes de leite por 2 ou 3 meses estendido, ainda com farelos proteicos, para que essa pessoa fique bem nutrida e bem alimentada. Aumentarão também o plano, o projeto, ou digamos o serviço de utilidade pública do Bom Prato, para em vez de fornecer 2 milhões de refeições, oferecer muito mais, para que as pessoas fiquem bem alimentadas e fiquem em casa e garantam, entre aspas, aquelas que estão infectadas, assintomáticas, aquelas que estão em tratamento em casa, não vão para CTIs, UTIs, e consiga-se diminuir a curva do vírus, dispersá-lo, né, e garantir a sua autofatalidade, né, no país. Antes das terapias, antes das vacinas, antes dos remédios experimentais que podem demorar um tempo. Comentou também sobre a possibilidade da prorrogação do estado de calamidade pública, do fechamento do comércio, da indústria, do serviço da tecnologia, dos locais de crédito, os shoppings fechados até o dia 30 de abril. Ainda comentou sobre as questões dos exames, que os exames junto com instituições públicas e instituições privadas que estão sendo verificadas para serem contratadas com insumos importados, subirá o número de exames diagnósticos para cerca de, que eram de 2.000 hoje em dia, para cerca de 8.000 por dia, né? E acredita que não haverá uma curva grande de infectados, a não ser naquelas pessoas no grupo que já está em tratamento,
né? E a curva dos assintomáticos não será tão alta, diferente do que ocorreu nos Estados Unidos quando aumentaram-se o número de exames diagnósticos, aumentando exponencialmente a curva de infectados. Além disso, ponderou, através dos seus secretários e membros do comitê e subcomitê dos Centros Operacionais de Controle de Combate, Enfrentamento e Resposta ao Covid-19, também o crédito que será também repassado também através de instituições oficiais federais e seus correspondentes ao microempreendedor individual e as pessoas que estão como autônomas, que estão como temporárias, que estão como intermitentes, que estão como avulsas, que estão sem renda, são os mais desprotegidos, os que estão com seus direitos fundamentais e o princípio de liberdade pessoal humana completamente vulnerado, completamente destrinchado neste momento, receberão auxílio emergencial. E para as mulheres chefes e donas de casa, 1.200 nas condições estabelecidas no governo federal. Sancionado esse projeto, que passou rapidamente pela Câmara e Senado em regime de tramitação de urgência pelas suas comissões internas de Constituição, Justiça e de Orçamento. Quando foi também aprovado créditos extraordinários e a possibilidade também no Supremo também de superar os limites da responsabilidade fiscal, da lei de responsabilidade fiscal, sem usar as suas medidas extremas referente aos cargos, empregos, funções públicas e órgãos, né? Mesmo gerando um grande déficit em empréstimos grandes, principalmente do Banco Internacional de Desenvolvimento e do Fundo Monetário Internacional ao Brasil, né, para que combata nesse momento essa situação de emergência, garantindo empregos, cargos, funções, garantindo uma saúde mínima financeira para o público mais combalido, além disso com as políticas sociais, garantindo que as pessoas fiquem em casa, o segregamento do vírus, o segregamento das pessoas, o isolamento, a contenção do vírus e as terapias para ele existentes, e para depois voltar ao desenvolvimento econômico, que dificilmente no Brasil será conseguido antes do próximo ano. O crescimento do Brasil, vou falar até já nem crescimento, vamos falar de uma estagnação, um decrescimento. Não dá para se falar mais em crescimento econômico do PIB esse ano e nunca mais falar nem mesmo de maneira alguma em superávit, seja primário ou nominal. Agora a gente pode dizer o seguinte, que os estados também pediram, estão numa carta recomendada ao presidente Jair Bolsonaro, que além das verbas do Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, compensação do ISS para os municípios, além disso, a suspensão do pagamento de precatórios pelo prazo de 12 meses, apenas requisições de pequeno valor, suspensão também de pagamentos devidos pela Fazenda Pública por um determinado prazo. Isso não quer dizer inadimplência, nem mesmo recusa-se a pagar, mas apenas nesse momento de extrema dificuldade do país. E também que seja feito o auxílio, né, as transferências para os estados e municípios mais necessitados pelo governo federal, transferências voluntárias e compensações de outras multas também, referentes à queda na arrecadação, seja pela tributação, ou seja pelo aproveitamento do seu patrimônio afetado, ou até aproveitamento dos seus serviços em empresas públicas de economia mista, ou aquelas que ele controla ou participa de forma acionária. Né? Além disso, colocou ainda, de forma importante, né, sem relutar, que há um pacto, que seja feito um pacto, principalmente pelos governos no Sul e Sudeste, as 7 principais estados do país, onde tem 70% ou mais da população, e respondem por mais de 80% da atividade econômica, industrial, de circulação, bens, rendas, pertences, serviços, ou do PIB, podemos dizer assim, ou numa sociedade capitalista ou neocapitalista social como vivemos, daquelas pessoas que importam, que o resto é consumidor e consumidor de pequena monta, que se exploda, que morra. Não estou falando isso, mas acredito que eles pensam nisso. Disse que há um pacto nesse sentido desse estado e de outros estados também do Brasil, que não tem tanta população, mas tem dimensões geográficas muito grandes e também bastantes necessidades de políticas públicas, principalmente inclusivas, e necessidade de empresas para fazerem o seu mobiliário, sua incorporação, a sua estrutura logística, estrutura urbana, paisagística, arquitetônica e estrutura produtiva para que esses estados cresçam e não fiquem mamando nas tetas do governo federal e desses outros 7 estados do Sul e Sudeste. Né? Que realmente há esse pacto para garantir também que os empréstimos feitos com o Banco Internacional de Desenvolvimento ou obrigações referentes a essas dos municípios e estados sejam assumidos pela União neste momento de crise. Né?
Em suma, o primeiro vídeo é sobre isso. Não tem mais muito o que falar. Tenho algumas coisas para dizer e a remendar sobre a China, né? Nossa querida China, ao qual irei fazer uma vinculada, uma linkada teoria da conspiração sobre a mudança radical no seu paradigma, na sua estrutura, no seu ciclo evolucional da indústria agropecuária extrativista, principalmente a indústria de corte. A China consome muita carne e estava perdendo muito dinheiro na indústria de corte graças aos mercados a céu aberto e frigoríficos informais, que cobravam muito menos e sem menor questões sanitárias ou de higiene de saúde. Talvez ali um motivo para dispersar o vírus, ver os seus resultados, ver o seu nível de contaminação, seu nível de letalidade, afetar as outras economias e mudar o seu paradigma para uma indústria extremamente tecnológica avançada para nos frigoríficos e nos sistemas tecnológicos digitais de intermediação e eletrônicos para compra online de produtos de carne. Conseguisse crescer essa indústria lá dentro, um potencial gigante no mercado varejista, atacadista ali, e ao mesmo tempo conseguirem com isso alavancar dinheiro para comprar uma série de frigoríficos, uma série de empresas, uma série de hortifruti granjeiros em outros estados, ganharem dinheiro com suas ações e dividendos, fusionarem esses locais, incorporarem, dividirem, seccionarem ou venderem, e ali ao mesmo tempo ganharem um grande público, também levarem esse dinheiro para a China, transformando ela na maior potência, no mínimo, no setor industrial agropecuário e dona praticamente, e ao mesmo tempo catapultando no seu mercado de futuros de ações, de debentures, partes beneficiárias, de commodities, em qualquer um dos índices que se coloca nos mercados nacionais e internacionais, ela sempre com seus grandes empresários, seus grandes investidores na bolsa e com grande porcentagem, grande lucro e grande rentabilidade, controlando o mundo, literalmente, além da parte empresarial, da parte logística, da parte de produção, da parte industrial, na parte agora creditícia financeira, virando fintechs, mais tarde, controlando na parte jurídica e política, também fazendo uma neocolonização. Mas esse é um vídeo para depois, porque esse vídeo já está muito grande, eu já estou de saco cheio de falar e vocês com um saco mais cheio ainda de ouvir. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo com um pouco de conhecimento, um pouco de loucura e principalmente viva o círculo vazio. Preencha se for capaz. Fique na paz.